Quem está feliz com Jesus? Ele merece a tua adoração. Louvo a Deus pela vida do meu amigo, pastor Cauã. Somos amigos há um bom tempo, né? Já estive com ele em outros momentos. Eu louvo a Deus por esse convite. Pastor, muito obrigado pela confiança de nos trazer até aqui para contar um pouquinho do que Deus faz. Viu? Nós chamamos, eu, Robério, te amamos, viu? Tá aí o Robério aí, morrendo de calor. Eu estava com calor por ele, com essa camisa e essa blusa de frio. Vocês não estavam com calor por ele, não? Meu marido ali com a jaquetou. Falei, ou ele está com febre, né? Acho que ele estava se escondendo a beleza. Louva a Deus pela vida do nosso querido Felipe, pastor Felipe. Felipe Damasceno, acertei? Eu quase erro o sobrenome. Quase erro o sobrenome. Foi muito bom e foi muito gostoso estar com vocês aquele dia, né? Foi radiante para a glória do Senhor. Eu quero louvar a Deus por estar te revendo. Que honra. Eu nem imaginava que eu ia te encontrar aqui. Mas o Senhor, Ele prepara momentos, né? Banquetes. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, né? Da pastora Astra, que está ali, de todas as nossas queridas missionárias, irmãs, que estão ali na tribuna. Nosso querido pastor David. Eu já ia falar Davi. É da mesma coisa, né? Louva a Deus pela vida desse homem que nos recebeu desde quando nós estacionamos o carro lá. Ele nos recepcionou com tanto carinho. Muito obrigado, viu? Quero agradecer à igreja por ter vindo aqui adorar. Quem veio adorar? Quero ser breve. Eu sei que Deus já falou, Deus já revelou. Tivemos aí bastante tempo ouvindo Deus falar. E agora nós vamos ouvir a palavra, porque Ele vai continuar falando. Quem acredita? Eu aprendi que a maior profecia é a palavra. E nós estamos dentro da... Quem gosta de Bíblia aqui? Levante a mão. Então eu vou ler aqui rapidamente com você. Se você puder abrir a palavra. Em Eclesiastes. Aleluia. Você pode dar glória? Eu sei que eu estou diante de uma igreja pentecostal. Eu sou assim mansinha para falar mesmo, viu, irmãos? De vez em quando Deus muda só a minha voz. Quem já viu aí que Deus muda a minha voz? Amém? Deixa eu ir aqui em Eclesiastes, porque Deus mudou agora. Eu estava com outro plano aqui, ele mandou ir lá em Eclesiastes, capítulo 3. Você pode abrir comigo? Oh, aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Achei. Eclesiastes do capítulo 3, versículo 3. Aliás, versículo 1. Vou ler só o primeiro. Você já sabe o resto. Há um tempo determinado para o todo propósito. Você crê que há um tempo? Você crê que há um tempo? Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. E você é um propósito de Deus. Quem aqui tem chamado? Levante a mão assim. Você tem chamado? E lá em Isaías 41, versículo 10, vai dizer assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu. Eu te fortaleço. E te ajudo. E te sus com a destra da minha. Que coisa linda.
dentro do tempo dele, ele anda com você. Ah, não, vou falar de novo, tem crente aqui que não está entendendo a palavra. Dentro do tempo que ele determinou para o propósito na tua vida, ele está do teu lado, ele está dizendo, não tenha medo, não desanima, se levanta, porque ele vai falar com você nesta noite. Que crente desanimado é esse? Você vai subir desanimado assim para a glória? Você sabia que Deus me matou um monte de vezes para me falar a verdade para você? E hoje eu vim aqui te falar a verdade. Jesus está voltando, igreja. Está na hora da gente parar de brincar com ele. Há uma realidade que ser é necessário. Está na hora da gente correr atrás de Jesus. Está na hora da gente ter as lamparinas acesas. Parece que a gente só corre atrás daquilo que Deus tem para fazer para a gente. Será que Deus vai me abençoar financeiramente? Será que Deus vai fazer isso comigo? Eu preciso tanto de um aborto, eu preciso disso, preciso daquilo. E a tua adoração? Adorar a Deus não é só chegar aqui na igreja e cantar um monte de louvores. A adoração é contínua. Enquanto você tiver vida, Deus está dizendo, adora. 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 Derá blase. Tem muita gente aqui hoje que perdeu já a esperança. Eu tenho uma notícia para te dar. Quem serve a Jesus não perde esperança. Porque quem te prova é Ele mesmo. Você sabia que tudo que você está vivendo tem a ver com a permissão dEle? Às vezes a gente não entende por que a gente vive tantas guerras. Às vezes a gente não entende por que a gente está passando problemas de saúde, problema financeiro, problema na empresa, problema com pessoas, problema em família. Tem hora que a gente não entende. E a gente chora, a gente se angustia, a gente murmura, a gente não entende nada. Tem hora que a gente pensa até que a gente não vai ter saída. É ou não é? Sabe o que é isso? Deus querendo a sua amizade. É o quê? Alguém entendeu o que eu disse? Deus querendo a tua intimidade. Mas como assim, missionária? A forma que Deus se aproxima de nós é quando a gente chora. É quando dói. É quando tudo acaba. É quando as coisas apertam. Porque quando está tudo, não é, pastor? Quando está tudo livre, você tem dinheiro no bolso. Sua vida está estabilizada. Você tem o carro para andar bom. Você tem uma casa linda, com uma piscina maravilhosa. Seus filhos estão tudo tranquilos. Não, nenhum deles é doente. Você tem uma vida que muita gente queria ter. É ou não é? Sabe o que você vai dizer para você mesmo? Estou no paraíso. Sabe o que vai acontecer? Eu vou orar para quê? Não preciso de nada. Essa é a tendência do ser humano. Para que eu vou buscar a Deus se eu tenho tudo? Deus, Ele sabe aonde toca. E quando Ele está tocando, e quando Ele está apertando, quando Ele está fazendo, é porque Ele está te chamando para um particular.
está na hora da gente ter um particular com Deus. E eu tenho uma notícia para te dar, que quem tem particular com Ele, quem tem intimidade com Ele não é enganado. Vivemos numa era de um mundo cheio de problemas, onde as pessoas acreditam em tudo, menos no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que é isso, missionária? Você já viu que toda notícia que tem na internet você acredita? Ah, mas fulano, aconteceu isso. Meu Deus, é mesmo? Mas se Deus virar para você e disser, eu vou te curar, vou te dar isso, vou fazer disso, você assim, assim. Você não acredita, você ainda fala, será que foi Deus mesmo? Para ir para o céu não vai de qualquer maneira. E hoje Deus está dizendo que tem um tempo determinado para esse propósito. Qual é o propósito, missionário? A gente está acostumado a só pensar no tempo de rir, no tempo de alegria, no tempo de saltar, no tempo de pular. Porque é o que está dizendo ali. Mas Deus está dizendo que está no tempo dele voltar. E tem muita gente com a lamparina apagada. Se você observar, nos dias de hoje, não sei se é porque eu sou uma crente meia quadrada, eu ainda sou do tempo em que o Espírito Santo de Deus, quando ele se manifesta, ele batiza criança, adolescente. Quando o Espírito Santo se manifesta, tem cura, tem milagre. Alguém acredita? Tem demônios que são destruídos, derrotados. Mas você observa bem que hoje nós não vivemos nessa era, nem nessa época mais. Hoje a época que a gente vive é quando tem um profeta, a gente quer a profecia. As pessoas pararam de buscar Jesus para buscar o profeta. Eu estou falando a verdade aqui. Não pense vocês que eu estou falando isso aqui, eu também sou profeta. Aqui está cheio de profeta, está ali o nosso pastor Felipe, está ali o Cauã, fora outros que tem ali as nossas profetisas, profetas que estão dentro da igreja. Mas é a gente que tem que tomar vergonha na cara e parar de correr atrás do homem e começar a correr atrás de Cristo. Oh, glória! Aí a tua vida não muda, por quê? Porque não busca, não ora. Não se aproxima, mas quer que as promessas dele se cumprem. Meu Deus, quando é que vai chegar o tempo da minha vitória, da minha alegria? Aí Deus pergunta para você, cadê o tempo da busca? Cadê o tempo do sacrifício? Talvez você olhe para mim e nem imagina tudo que eu vivi e pode até julgar que eu não me importo. Eu vou te dizer uma verdade. Muita gente pergunta, você não importa com o que os outros falam de você da internet? Claro que não. Primeiro que eu nem tenho tempo para olhar isso. Segundo, que eu tenho que saber o que Deus pensa a meu respeito. E eu sei quem eu sou diante dele. Se falam de mim, errados são os que acreditam. Certo é os que vivem. Então aprende a viver a tua vida. Aprende a viver aquilo que Deus colocou para você. Porque você é um projeto dele. Deus te levantou para ser diferente. Então se separa. Seja uma mulher e um homem separado diante de Deus. Ser separado é ser diferenciado. Você quer ver uma coisa? Vocês acham que Davi tinha chamado? Quem sabe a história de Davi aqui? Quem sabe aí? Quem acha que Davi tinha chamado de Deus? Levante a mão assim, bem alto. Davi que eu estou falando é da Bíblia. Eu estou indo para a Bíblia. Você acha que Davi tinha chamado de Deus? Quem acha que Davi tinha
Era escolhido por Deus, vamos dizer assim. Alguém pode levantar a mão? Quem acha? São poucas pessoas que acham. Imagina Davi. Davi era um menino, pastor Felipe. Era um menino que ninguém dava nada por ele. Quem era Davi? Nem a família de Davi dava ideia para ele. Davi não tinha estatura de ser soldado. Davi não tinha tamanho para competir com aqueles que iriam guerrear. Então Davi só prestava para ser um pastor de ovelhas. Alguém está entendendo aí? Então, se Davi só prestava para ser pastor de ovelhas, que função traria alguma coisa para alguém, a não ser servir? Cuidar das ovelhas, Davi estava servindo ao pai dele, ajudando o pai. Você está entendendo isso? Sabe aquele menino mandado? Sabe aqueles que você só manda eles ir lá fazer e eles vão lá e fazem? Porque parece que eles só servem para te servir. Davi era assim. E esse tipo de pessoas, para muita gente, escute isso, que isso aqui Deus está falando com você. Para muita gente, esse tipo de pessoa não tem valor. Sabe quando você está lá no teu serviço? Sabe quando você está no seu serviço? Que o teu patrão só manda você fazer. Vai lá, faz isso. Oh, faz isso, faz. Quantas vezes você se sente até humilhado, né? Humilhada, desprezado. Mas quando alguém te elogia, quando alguém te dá um abraço, te dá valor, parece que muda muita coisa. Alguém já passou por isso aqui? Então Davi era um menino desprezado. Era um menino sem evidência, pastor Cauã. Era um menino que vivia no campo e ele não tinha nada para fazer a não ser cuidar de O problema é que lá, enquanto ele cuidava de ovelhas, dava água para as ovelhas, comida para as ovelhas, ele compunha louvores. Que até hoje cura vidas. Ah, não, meu Deus. Que até hoje cura vidas. Então o louvor de Davi faz efeito até hoje. Você tem noção do que é um chamado de Deus para a sua vida? Só que Deus não usa pessoas e nem vai usar pessoas de qualquer jeito. Deus não usa fofoqueiro, mentiroso, intrigueiro. Como é que Deus vai usar um fofoqueiro revelando a vida de alguém para ele se ele fala para todo mundo a vida dos outros? Como é que Deus vai usar desse jeito? Então, primeiro ele vai te forjar, por isso que tem um tempo determinado. Para todo o propósito, todo o processo. Então, durante o processo, Deus vai te moldar, Deus vai te colocar do jeito que Ele quer. Deus vai tirar de você certas coisas. Deus vai te moldando, porque lá na frente, quando tu estiver pronto e preparado, é que Ele vai te usar. Você consegue entender isso? A missionária, mas qual é o meu chamado? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. Não importa o que você faz. Talvez eu te dê um emprego bom, ajude alguém. Talvez lá no teu serviço tem alguém depressivo chorando. Aí você vai lembrar que você também já teve depressão e foi curada. Sabe o que você vai fazer? Contar a tua experiência. Deus está te usando. Toda a experiência que você passa tem um porquê. Então, se doeu um dia na sua vida e você foi curada por Deus, é para que alguém seja curado através de você. Alguém entende isso aí? Hoje eu estava conversando com uma moça na hemodiálise e eu falei para ela assim,
Porque ela perguntou para mim, nossa, eu vejo os seus vídeos, eu acho tão interessante. Menina, Deus cura tanta gente, né? Eu falei, cura. E você está aqui na hemodiálise, por que você está aqui ainda? Deus podia te curar. Ela comentando, na maior inocência, normal. Aí eu virei para ela e falei assim, o projeto que Deus fez na minha vida foi para suportar com a graça de Deus. Só que Ele me usa para outros. E se eu não tivesse hemodiálise para fazer, eu não estaria aqui para outros serem curados. Alguém precisa de você. Vira para o teu irmão aí e fala assim, alguém precisa de você. Alguém precisa da sua experiência. Fala para alguém aí. Aí ela ainda disse assim, mas parece que você tem tanto testemunho. Você viveu isso, vive aquilo, você tem isso, tem aquilo, a gente sabe aqui e tal. E a gente conversando, eu virei para ela, dei um sorriso para ela e disse assim, o problema é que nem todo mundo anda com o dono da vida. Quem anda com o dono da vida tem vida. Ah, não, vou falar de novo. Quem anda com o dono da vida, vive vivendo. Oh, glória! A enfermidade não é empecilho para Deus. Nós é que colocamos a situação na frente do Todo-Poderoso. Qual é o gigante maior do que Deus? Existe. Senão que Deus é esse que a gente está servindo? Se você for ver a minha rotina, como os médicos vêm, eles vão dizer, como é que ela dá conta de fazer tudo isso? Porque a Bíblia está dizendo lá, onde eu li hoje para você, que Ele me sustenta. Ele está dizendo, não tenha medo. Vai, filha. Pega tudo que eu te dei e enfrenta a guerra. Quem tem armadura aqui? Ah, não, gente, cadê o ânimo? Quem tem armadura aqui, levanta aí a tua espada, porque o Senhor está dizendo que Ele vai te usar como guerreiro. Ô, glória! Tem que parar a sébia. Quem imaginava quem seria Davi? Ninguém. Os irmãos de Davi, tudo mais velho do que ele. Davi era o caçula e era o menor. Era um menino. Oxe. Tinha estatura não, irmão. Era igual eu, assim, magrelinha. E ele era magrelinho também. Acredito que todo mundo olhava para ele e dizia, esse aí não dá conta de nada não. Ixi, deixa ele lá cuidando das ovelhinhas. O problema é que cada louvor que saía da boca de Davi fortalecia ele. Ai, Jesus. Todo louvor que saía da boca de Davi trazia força para ele. Você está entendendo? Então Deus está dizendo, o louvor que sai da tua boca, a adoração que sai da tua boca, aquilo que tu fala com Cristo, está te fortalecendo. Porque guerra você vai ter o tempo inteiro. Entenda isso. Enquanto você não for para a glória, você vai viver guerra. A guerra não acaba não, irmão. Para com isso. Vai ter vitória? Vai. Mas na hora que tem a vitória, você começa a desfrutar e esquecer um pouquinho, vem outra. É assim ou não é? Quem vive essas coisas aí? Parece que quando tudo está bem, pastor. Ah, pastor Cauã, o negócio está indo bem, de repente o carro quebra. Acontece é uma muvucaiada que acontece. Aí o povo põe culpa só no diabo, não é, pastor? O diabo está furioso. É fúria. Furioso, ele está o tempo inteiro. Às vezes é Deus mesmo. Quem provocou a tempestade no barco onde estava Pedro, Tiago e João foi o próprio Deus. Deus provocou a tempestade para eles entenderem quem era Jesus. Porque quem estava no barco era Jesus que podia salvar eles da tempestade. O problema é que eles não estavam vendo. Tem hora que a gente não vê que Jesus está no barco. Aí a gente corre atrás do profissional, vai lá em Pedro. Ô Pedro! Nos ajuda, Pedro! Não está vendo que o barco está quebrando, Pedro? O que a gente tem que fazer?
Nós vamos naufragar. Você disse que o tempo estava bom. Por que, Pedro? Porque Pedro era pescador. Até que dia você vai correr atrás do profissional para resolver tua vida? É forte, né? Jesus está falando com a gente. Até que dia você vai confiar no homem para resolver a tua situação? Até que dia? Aí eu vou lá no agiota para ver se ele resolve. Você tem um que é dono do ouro e da prata. Só está faltando a forma de saber falar com ele. Porque a Bíblia diz que quando você busca o reino de Deus, as outras coisas você irão acrescer. Então por que não busca, gente? É tão difícil buscar o reino dele. Tem gente que prefere passar vergonha do que buscar o reino de Deus. Meu Deus do céu, como é que pode? Para de buscar o profissional. Para de buscar quem pode resolver a tua história, que não seja Deus. Davi, um menino que confiava em Deus. Por que ele confiava em Deus? Eu acredito que tudo ele punha Deus na vida dele. Vocês acreditam nisso junto comigo? Tudo Davi tinha Deus em primeiro lugar. É isso que falta na minha e na sua vida, pôr Deus em primeiro lugar. A gente sempre põe A, põe B, põe C, põe D, mas Deus fica por último, irmão. Você quer ver como é que Jesus fica por último? Depois que a tempestade está acabando com os discípulos. Quando a tempestade traz o espírito da morte, no momento em que eles estão desesperados, dizendo: olha, nós vamos morrer, se prepara! Não tem saída, não tem jeito. O nosso barco vai naufragar, nós vamos todos morrer. Estava no limite. Alguém lembrou de quem? Alguém lembrou de quem? Esse é o nosso problema. Quando o câncer está na metástase, a gente lembra de Jesus. Quando a enfermidade já passou e ultrapassou, você já foi entubado, já foi internado, já está morrendo, tem alguém lembrando de Jesus. O problema é que antes de vir tudo isso, pastor Cauã, Jesus traz um vento e mostra. Deixa eu te falar aqui um segredo que talvez você não saiba. Quem aqui gosta que Deus fale com você, levante a mão. Levante a mão bem alto assim, que aqui Deus falou tanto hoje, vai. É bom, não é? Não é maravilhoso? Mas eu tenho uma notícia para te dar. Toda vez que Jesus fala com você, prepara o lombo. O problema é que o povo não está preparado. Quando Deus fala assim com você: filho, eu vou te abençoar com isso, vou fazer isso. Tu vai assinar o papel X. Quando Deus fala assim com você, vou te usar com cura, com libertação. Você está preparado para o que vem antes? Está preparado para a luta que vai vir? Porque vem luta. Não é simplesmente acontecer amanhã. Tem gente que acha que vai acontecer amanhã. Ai, Deus falou comigo hoje, amanhã está tudo resolvido. Começa a tribulação, você fica assim: mas Deus falou comigo. Não se prepara. Deus nunca vai te dar nada sem preço, porque senão você não vai dar valor. Ah, não, vou falar de novo. Deus nunca vai te dar nada sem ter preço a ser pago, porque você não vai dar valor. Por que Deus me usa com cura hoje? Olha o tamanho do preço. Mas quando eu tinha 7 anos de idade, 6 anos de idade, eu era uma criança, mas fui batizada com o Espírito Santo com fogo, já tinha entendimento. O Senhor dizia para mim: vou te usar com cura, vou te usar para libertar vidas, vou te usar para ressuscitar. Mas Ele não me disse que ia me matar um monte de vezes. Você acha que Jesus dizia para mim: vou te levar para o hospital para você ficar com 14 anos lá internada?
Jesus não faz assim. Sabe por que ele não faz assim? Alguém quer saber aí? Eu estou falando alguma mentira aqui, gente? Sabe por que Jesus não faz assim? De te contar o processo? Porque ele já sabe que você é capaz de passar pelo processo, porque você vai ter a graça dele. Lembra de Maria, quando o anjo desce e diz que ela ia gerar o Messias? Quem lembra dessa passagem aí? Quando o anjo fala com Maria, ele diz assim, ó, tu vai gerar o Messias. Imagine, a cabeça dela virou uma turbulência. Porque naquele tempo uma mulher grávida sem casar morria apedrejada. Alguém sabe disso? Uma mulher, uma mãe solteira, não podia nem existir porque morria apedrejada. Ela era imunda. Imagine como ficou a cabeça de Maria, sabendo que estava grávida do Espírito Santo. Quem que ia acreditar? Fala para mim. Você quer ver uma coisa? Quem é que acredita que Deus vai te usar? Não, vou falar de novo. Quem acredita que Deus vai te usar naquilo que Deus te colocou? Posso dizer uma coisa? Só Deus, ninguém acredita. Quando Deus usa um profeta para você, dizendo que vai te usar com cura, as pessoas de volta de você pensam assim, essa aí? Ai, ai. Quando alguém vira para você e diz assim, filho, vou fazer de você um empresário. Aí o teu vizinho dá uma olhada, deixa aí, coitado. Tem nem onde cair morto, ser empresário. O problema é que ninguém dá fé daquilo que Deus vai te tornar. Você quer ver como é? Samuel chega na casa de Jessé. Só presta atenção quem quiser aqui. Eu vou falar muito forte. Samuel chegou na casa de... Que visita ilustre. Um profeta na minha casa. Está vendo por que você precisa correr atrás de profeta? Deus, quando quer falar com você, ele leva até você, o profeta. Ah, não, pensei que tinha mais glória. Se eu terminar esse culto junto com o pastor Cauã, o pastor Felipe e todos os que estão aqui, e tiver fila aqui para orar depois do culto, eu não volto aqui mais. Deus já falou. Você está esperando, você quer o que mais? Deus está falando desde o início do culto, pelo menos eu estou vendo. Tem alguém entendendo aí? Para com essa mania de que o profeta pôr a mão na tua cabeça. Deus, quando ele quer falar, ele fala onde ele quiser. Amém? Deus te conhece. Deus te conhece. Amém? O profeta na casa de Jessé olha para ele e diz, eu vim aqui fazer um sacrifício. Mas o sacrifício não era por causa disso. Era porque ele tinha que passar por Saul. Saul não podia descobrir o que Jessé ia fazer. Até para os profetas, Deus dá estratégia. Para que o inimigo seja enganado. Só para quem entendeu. Ei, até o profeta, Deus faz um reboliço para o inimigo não saber o que está acontecendo. O teu inimigo vai ficar frustrado. Ah, não, se fosse você, eu recebi a palavra profética. Os teus inimigos estão sendo... Deus, ele faz a estratégia para que a sua bênção aconteça. Por quê? Porque o diabo atrapalha tudo. E o pior ainda é que a gente ajuda. A gente ajuda o diabo a atrapalhar. Como assim, missionária? Pode falar, pastor? Pode? Pode falar? Sabe como que a gente atrapalha? Falando demais. Deus fala aqui, fala ali, você fala para todo mundo. Aí você conta para a mãe, para o pai, para a tia, para o vizinho, para a melhor amiga. Aí Deus falou comigo lá no culto, você tinha que estar lá. Se tivesse que estar lá, ela tinha ido. Fique em silêncio. Guarda o que é teu para que ninguém tome a tua coroa. Guarda os teus segredos com ele, alabraça.
Quer que as coisas aconteçam? Fique em silêncio. Ai, minha filha do céu, estou construindo minha casa. Você não sabe. Ai, vamos lá comigo para você me ajudar a escolher. Para. Está procurando um espírito de inveja para a tua vida. Ah, mas é minha melhor amiga, menina. Oxe, minha irmã. Cuidado, que até os do sangue têm inveja. Faz as suas coisas no silêncio. Isso aqui é Deus nos dando lição nessa noite. Para a gente ser abençoado mais rápido. Quem acredita nisso aí? Amém? Glória. Né, irmã? Davi estava no campo naquela hora. Nem imaginava que Jessé estava recebendo um profeta em casa. Eu imagino Davi no campo cuidando das ovelhas, cantarolando ali os hinos, e de repente Jessé olha e diz assim: o que o senhor veio fazer aqui, meu? Cadê os seus filhos? Porque o profeta que é de Deus, ele não fala muito não, ele só faz o que Deus manda. Posso falar de novo? O profeta que é de Deus, ele não fala muito. É o quê? Um fox preto que está atrapalhando lá fora. Quem tem um fox preto aí? Tem a placa? Tem? Tem não, né? Já achou. Olha, parou a pregação para te falar do fox. Oh, glória. Mas é assim mesmo, gente. É porque vocês sabem que o culto está uma bênção. Quem está gostando do culto aí? Quem está gostando do culto aí? Nós vamos até as 6 da manhã? Quem vai com a gente aí até as 6? É poucos que vão até as 6, né? Eu vou perguntar de novo. Quem vai até as 6 da manhã aqui? Eu nem contei o meu testemunho. Se eu for contar, vocês vão até as 10. Estou brincando, tá, gente? Eu estou fazendo o que Deus está mandando, amém? Mas olha isso. Davi cantarolando no campo. Eu imagino que quando Davi cantava, a glória de Deus envolvia a Davi de uma tal maneira que até as ovelhas assistiam Davi. Olha que coisa maravilhosa. Até as ovelhas sentiam a presença de Deus. Sabia disso? É tanto que eu acho que não servia outro a não ser Davi para cuidar delas. Já estavam acostumadas. Mas quando Jessé dá uma olhada para aquilo que Samuel foi fazer lá, ele diz: por que você quer ver meus filhos? Não, porque eu preciso fazer algo de Deus aqui. Tá bom. Aí daqui a pouco ele chama o primeiro filho. Esse aqui é meu primogênito. Esse é o filho mais forte que eu tenho, valente, está treinando. Ele treina para o exército há muito tempo, Israel. É um dos que vai vencer os filisteus, eu tenho certeza. Porque ele é isso, ele é aquilo, e foi colocando o filho dele lá em cima. Aí o filho todo cheio, né? Estufou o peito. Eu acho que ele merece ser ungido. Eu imagino que o profeta fica só olhando assim. Porque quem é de Deus não fala muito, sabe? Só ouve a voz de Deus. E Deus falava na mente de Samuel: não é esse. Tá, esse aqui é só ele? Não, eu tenho esse. Tenho esse. E cada filho, Jessé tinha características, uma melhor do que a outra. Jessé foi apresentando os filhos dele um por um, e Deus falando na cabeça do profeta: não é esse. O meu escolhido não é esse. Eu imagino que ele começa a pensar assim: mas Senhor, já acabou os filhos dele aqui. Aí eu imagino Samuel olhando de um por um como fileira. Sabe como é que é? Para escolher alguém. Deus falando com ele:
nenhum desses me adora. Sabia que é assim na igreja? Tem um monte para entrar no exército, mas nenhum serve para Deus. O que serve está escondido. O que serve para Deus ninguém viu ainda. O que serve para Deus ainda nem tem aparência. Ah, não, só para quem entende. De repente, aquele profeta olha no meio deles e diz assim: o senhor, seu Jessé, só tem esses de filho? O profeta, esses são os melhores. São os que treinam para o exército, para frente do exército. Esses são os melhores que... Porque, olha, eu tenho um filho que chama Davi, mas ele é um menino. Aí, enquanto ele estava falando, alguém chega para eles e diz: olha, a comida já está na mesa. Eu imagino ele chegando lá, junto com aquela família, e o profeta olhando para aquela comida cheirosa, maravilhosa, quentinha. O boi já tinha sido assado, tudo pronto. O único que não estava lá presente era quem? Jessé muda de assunto, pastor. Porque ninguém queria falar de Davi ali. Davi não era evidência. Então alguém estava pensando: Davi não é ninguém, ele nem sabe quem é Davi. Então é o seguinte, profeta, senta na mesa, vamos comer, está tudo pronto. O profeta dá uma olhadinha assim em volta da mesa e diz: ninguém vai sentar na mesa sem o Davi chegar. Você acha que Deus vai deixar qualquer um sentar no teu lugar? Ah, não, gente, isso aqui é profético. Preste atenção na mensagem. Será que Deus vai deixar alguém sentar no teu lugar? Talvez na tua casa, na tua família, está todo mundo sem entender nada. É isso que Deus faz. É ninguém mesmo que tem que entender, é só você e Deus. Porque quem tem intimidade com Deus sabe o que ele está fazendo. Jessé não tinha intimidade. Os filhos não tinham intimidade. Ninguém estava entendendo nada. Falar que servir a Deus é uma coisa, viver com Ele. Deixa eu falar isso aqui de novo, isso aqui é muito forte. Falar que servir a Deus é uma, andar com Ele. Tem um monte de gente no meio dos teus que está só indo na igreja. Só sabe quem é Deus de longe, mas não vive e não anda com Ele. Fala dele, mas não conhece Ele. E para falar dele, tem que conhecê-lo. Davi falava com Deus o tempo todo no campo. Davi ouvia a voz de Deus no campo. Davi recebia dos céus os louvores, eita glória, que vinha diretamente do trono. Você tem noção da intimidade que Davi tinha com Deus? E tem mais uma coisa: quem tem intimidade não fala, age, faz o que ele manda. Quando você vê gente falando muito, ai, Deus me usa. Menino, que eu sou usado. Ah, mas é eu que sei pregar. Você foge, que isso aí não é de Deus, não. Quem é de Deus não fala. Você vê de longe que tem um brilho. Ah, não, vou falar de novo. De longe você nota aquele homem, aquela mulher é uma mulher de Deus, é um homem de Deus. Porque a vanglória não vem de Cristo. Jesus é simples. Você nunca viu Jesus se vangloriando.
Só os sacerdotes daquela época. Alguém está entendendo aí? De repente, ninguém vai sentar na mesa enquanto Davi não sentar e não chegar aqui, porque ele não pode ficar de fora. Acho que Jessé olhou para os filhos dele e pensou. A hora que ele vê Davi, enquanto ele não viu Davi, está tudo bem, mas a hora que ele vê Davi, aí ele vai saber quem é Davi. Ei, vão lá no campo chamar Davi, rápido. Aí foi os dois irmãos, imagina que foi dois irmãos chamar Davi lá no campo. E foram lá, um murmurando com o outro. O que será que esse profeta quer com Davi? Pois é, rapaz, não sei. Mas é esquisito, na hora que ele vê Davi é que ele vai entender. Não, quando ele vê aquele menino franzinho, que não tem força, um menino velho feio, todo machucado, sujo de fedendo ovelha, ele vai dizer, meu Deus, quem é esse? É assim que falam da tua unção. Ah, não, meu Deus, o povo aqui não entende, não é possível. É assim que tem alguém falando de você. Por causa que Deus te escolheu. Porque você está vivendo dentro do tempo do processo. Isso faz parte do processo. Sabe o que acontece? Os dois irmãos vão falando de Davi. Vão criticando o tempo todo Jessé, que era o profeta. Porque é desse jeito. Quem não recebeu a bênção, vai falar da bênção que você recebeu. Eu não entendo o que ele quer com Davi. Mas vamos lá, vamos chamar Davi. Ô, Davi! Ô, Davi! Davi, escuta lá de longe. Sabe como é que eu imagino Davi? Pulando no campo e cantando. Eles gritando Davi, Davi lá, ó, ouvindo a voz do Espírito Santo e cantando. Aí o irmão diz assim, tá vendo? É maluco, olha lá, falando sozinho. É doido. Esse menino não é certo, não. Vem, Davi! O pai está te chamando porque tem visita lá em casa. Opa, como é que é? O pai está te chamando. Aí Davi vem correndo de lá, uns cabelinhos voando assim. Eu até imagino, né? Quem aqui já imaginou Davi? Eu já imaginei Davi com os cabelinhos de anjo. Ah, não é? Ruivinho, né? Assim, cheio de pintinha. E lá vem Davi, correndo. Aí os irmãos viram as costas e continuam falando. Sabe o que eu quero dizer para você? Que enquanto você adora, tem alguém falando da sua vida. Ah, não, eu vou falar de novo. Enquanto você está falando com Deus e adorando, tem alguém desdenhando de você, mas nenhum deles conhece a unção que Deus preparou para a tua vida. Oh, glória. Ninguém nem imagina o que Deus vai fazer. Continua cantando. Continua louvando. Continua na adoração. Estão te caluniando, estão falando de você, estão maltratando a tua vida, estão te humilhando, estão te perseguindo. Eu tenho uma notícia para te dar. Continua! Quem está te vendo não é homem. Meu Deus. Quem faz para o homem ver não recebe nada. Mas quem faz para Deus recebe galardão. Ah, não. Oh, vou deixar você dar glória. Vou deixar você dar glória. Erebla, cereblai. Oh, os irmãos acabando com Davi. Falando mal de Davi. Davi nem sabia de nada. Mas estava adorando. Oh, glória. Estava chorando.
Eu imagino que os irmãos chegou. Ô pai, Davi está chegando aí. Não, tá bom, meu filho. Espera aí que quando ele chegar a gente come. Tá bom. De repente Davi chega, correndo, rindo. Porque a alegria era estampada. Quem anda com Deus verdadeiramente, anda alegre, feliz, aleluia. Alegria estampada no rosto. Então Davi chega alegre. Ei, pai, o senhor mandou me chamar. Eu imagino Davi tirando o chinelinho lá na porta, passando as mãos na roupa, porque Davi estava todo sujo já. Vivia no campo. Vai lavar essa mão, menino? Foi lá, lavou as mãozinhas dele lá. Cumprimentou, me dá sua mão aqui, filhinho. Cumprimentou o profeta. Tudo bem, eu sou Davi. Uma alegria. Sabe o que eu imagino, irmão? Sabe? Vê se você imagina isso comigo. Eu imagino o profeta olhando para Davi em silêncio e a lágrima descendo no rosto. Porque quem tem o Espírito de Deus identifica que o outro também tem. Quem tem a presença de Deus é diferenciado. Eu imagino que o profeta vai ali cumprimentando Davi e a lágrima começa a descer. Davi, com a simplicidade dele, diz: pois não, profeta. Sim, meu pai, eu vim, os meninos me chamaram. O próprio profeta chama Davi para sentar na mesa. Está preparado para o banquete que está preparado para você? Você está preparado para sentar na mesa do meio dos profetas? Aonde Deus... não. Aonde Deus vai te levar? Deus vai te pôr para sentar na mesa dos príncipes dele. É só para quem acredita. Deus vai te sentar numa mesa específica, aonde não é qualquer um que pode sentar. Meu Deus! Sentou na mesa. Deus não está olhando a cor da tua roupa. Deus não está olhando a tua estatura. Deus não está olhando o teu tamanho, como é o seu cabelo. Deus não está olhando as tuas características físicas. Deus não está olhando a enfermidade que tem no teu corpo. Ele não se preocupa com nada disso. Deus está vendo o teu caráter. Oh, aleluia. Nenhum dos irmãos de Davi tinha caráter para aquilo que Deus queria. Por causa da soberba, do orgulho. Deus não vai te dar nada na sua mão que você não saiba administrar com humildade. Isso aqui é para quem está entendendo. Ai, por que eu não sou rico? Por que eu não tenho isso? Porque Deus sabe que você não dá conta. Se Deus te der, você pisa em todo mundo, humilha todo mundo. Deus dá para quem Ele sabe que vai saber administrar. É por isso que o chamado e aquele que é escolhido é separado, é diferente. Se você é diferente da tua casa, entenda que você é um escolhido. Amém? Se você é humilhado, é porque você está no caminho certo. Se você é perseguido, é porque você está indo no caminho exato. Esses que são perseguidos, Deus está te enxergando. Glória. Ai, mas tem tanta gente com inveja de mim, eu não tenho nada. Tu não sabe o que você tem. Quem sabe é o diabo. Até então, Davi não tinha evidência. Davi não era ninguém na casa dele.
Mas a partir do momento que Jessé manda chamar o filho por causa do profeta, olha que coisa interessante, a perseguição começou na vida de Davi. Porque quando Deus tem, como eu falar isso? Quando Deus tem um chamado na sua vida, a perseguição vai começar dentro de casa. Alguém entendeu isso? Ninguém quer que você realize o que Deus te chamou. Davi se tornou evidência. Sabe por quê? Todos comeram na mesa, sim, mas antes, ninguém comeu antes de Davi ser ungido. Eu imagino que Davi chegou ali, de frente para o profeta, e dobrou o joelhinho dele. Pois não, profeta. Enquanto Davi dobrava o joelho, Samuel tira aquele odre, aquele óleo, aquele azeite. E ali ele vai derramando na cabeça de Davi. Eu imagino Davi se curvando, ó. Davi começa a chorar porque é uma presença gloriosa. Quando a unção de Deus é derramada, não tem como não chorar, não tem como não sentir, não tem como. Ninguém estava entendendo nada, os irmãos cutucando o outro, dizendo o que é isso, que ridículo. Porque quem não tem Deus não vai entender. Vou falar de novo. Quem não tem o Espírito de Deus não vai entender o que está acontecendo na sua vida. Não é para os teus inimigos entender, mas é para assistir. Aleluia! Estavam assistindo a unção de Davi. Só que é interessante que o profeta não diz para que era unção. Deixa eu te contar uma novidade. Deus vai deixar o teu inimigo curioso. Não, só para quem pegou. Parabéns, meu pastor. Só para quem pegou isso aqui que eu estou dizendo. Deus não revela nem para o profeta. Porque o profeta ainda pode soltar alguma coisa. Deus está escondendo a tua unção para ela ser vista só na hora exata. Deus está escondendo a tua unção para ela ser revelada só no tempo exato. Porque os teus inimigos não precisam e nem tem que saber. Sabe por que Deus não deixa? Porque a gente também pode emborrecer, né? A gente pode ficar soberbo. Ixi, eu tenho a unção de rei. Deus não vai falar para que ele derramou unção na sua vida. Vai não. Davi recebe a presença de Deus. Eu acredito que Jessé, como pai, começa a ter uma visão entendendo. Acredito que ali houve um choro do pai, do filho, houve abraço. Mas entre os irmãos houve inveja, raiva, ira. Porque nenhum deles, com tanta beleza e formosura, foram escolhidos. Ninguém é melhor do que você. Ninguém é maior do que você. Ninguém pode tomar o teu lugar. Quem está entendendo isso aí? Então eu posso te dar uma bronca? Posso te dar uma bronca? Para de ouvir a opinião alheia. Para de ouvir e dar ouvidos àqueles que falam a teu respeito. Porque você entra em depressão e angústia, porque você ouve demais o que os outros falam e nem sabe quem é você. Passa a ouvir o que Deus falou que você é.
Ah, não, vou falar de novo. Passa a ouvir a promessa que Deus te fez. Passa a ouvir aquilo que Deus te falou que você é. Você é princesa. Você é príncipe. Você é chamado. Você é escolhida. Você é escolhido. Você tem diferença na terra. Então entenda. Será que a fofoca é maior do que Deus te prometeu? Ah, missionária, mas estão falando isso de mim. Deixa eu falar, isso faz parte do processo. Deixa eu te contar isso. Está indo certinho. Porque o caminho para o céu é estreito. E quando as coisas andam muito largas, você está no caminho errado. Alguém está entendendo essa parte aí? Sabe o que eu acho mais forte nisso? É que Davi se levanta ungido, se alimenta e Davi volta. O profeta vai embora. A partir dali, Davi se tornou evidência. Sabe como? O que será aquilo? Para que fizeram aquilo com Davi? Eu queria entender. Logo Davi foi ungido, mas Davi não é ninguém, não é? Pensa que a conversa todo dia era sobre Davi? Deixa eu te falar uma coisa, estão conversando a teu respeito. Ah, mas estão tramando contra você. Estão fazendo reunião até no meio da família, perguntando a tua... Eita, glória! Para que aquela unção foi derramada? Isso vai acontecer até o dia que Deus te exaltar. Vou falar de novo. Isso vai acontecer até o dia que Deus te exalta. Quando Deus te exalta, Ele te justifica. Ah, não. Pensei que você ia dar glória. Eu vou falar isso aqui de novo. Sabe quando é que Deus vai te justificar? Quando Ele mesmo colocar a coroa dele sobre a tua cabeça. Aí todo mundo vai lembrar de quando Davi era pequeno. O porquê que ele foi ungido. É. Alguém que te inveja de você vai dizer, realmente, ela foi ungida a rainha. Foi ungido a rei. Sabe por quê? Porque Deus sabe que você sendo rei, ou rainha, ou governador, ou governadora, você vai saber abençoar quem te humilhou. Ah, não. Quem entendeu isso aí da glória? Deus nunca vai coroar soberbo. Ele sempre vai coroar quem se humilhou. Mas como Davi chegou a ser rei, se ele nem consegue batalhar? Você acha que os irmãos de Davi, quando viu Davi diante do gigante filisteu, será que eles não ficaram malucos? Que loucura, o que Davi está fazendo? Estou dizendo que esse menino não é certo. Isso faz parte, sabe de quê? Do processo. Por que missionário aqui estava julgando ele assim? Porque ninguém viu onde ele foi treinado. Ah, não, é só para quem pegou. Sabe onde é que Davi foi treinado? Pastor Cauã. No campo. Aonde ninguém viu, ninguém assistiu, não tinha plateia. Ei, quando ele mata o leão, foi para matar um gigante lá na frente. Quando ele destrói o urso, foi para ter força espiritual. Aonde ele viu o poder de Deus na vida dele. Quem acredita nisso aí? Levanta e fica de pé. Quem é que vai vencer gigante aí hoje? Se você quer vencer gigante, não se misture. Ui. Se você quer vencer gigante, não se misture. Vou falar só mais uma vez, para quem quiser entender. Você quer vencer gigantes? Não se misture.
Se separa a partir de hoje. Vá para o campo. Fique onde não tem ninguém te assistindo. Você não precisa de plateia. Porque só você e Deus conhecem os leões que você enfrenta. Quem batalha muito na frente dos outros quer mostrar algo. Mas aquele que batalha no escondido são os melhores soldados. Ah, não, eu pensei que você ia dar glória. Aquele que tem batalha escondida, aonde ninguém está vendo, aonde não tem ninguém falando de você, são os que Deus mais usa. Deus vai te usar, aleluia, para abençoar a vida. Você acredita? Deus vai te usar para mudar a história de alguém. Deus vai te usar para abençoar pessoas. Deus vai te usar na área que Ele te tratou. Quem acredita nisso, dá glória, bem alto. Eita glória. Engraçado que eu vim preparada para contar meu testemunho. Quem não conhece meu testemunho aqui, levante a mão. Tem muita gente. O meu testemunho é muito forte. Eu não vou contar ele aqui, que são 41 anos de milagres. Mas eu já tive morta durante muitas vezes. Eu tenho uma doença no sangue chamada lipotrófico de Berardinelli. É por isso que o meu corpo é assim, só tem músculo. E muitas pessoas já me confundiram, achando que eu era trans ou que eu era homem, porque eu não tenho gordura no corpo, eu só tenho músculo. E isso faz parte da enfermidade. E essa enfermidade já me levou à morte por muitas vezes. Só que Jesus me deu vida. Jesus me ressuscitou no hospital, Jesus me ressuscitou na época do Covid. Jesus me ressuscitou na minha adolescência. Hoje, para a glória do nome do Senhor, eu não poderia ser mãe por causa da enfermidade e também, na época que eu era adolescente, que eu fiz uma cirurgia, eu tive falência múltipla de órgãos. Então, eu tirei a trompa direita, mexi na esquerda, meu útero foi para fora, tiveram que fazer lavagem, depois colocou o que sobrou para dentro, mas eu estava morta. E quando eu voltei, os médicos disseram que eu não podia ser mãe. E fiquei por volta de até os meus 33, 34 anos, sem imaginar que Deus poderia me dar um filho. E na época que eu fiz essa cirurgia, eu tinha 17 anos. E hoje eu sou mãe do Paulo Abner. Hoje eu tenho um filho. E talvez você pode pensar que não tem esperança. Quando Deus te chama, Ele faz milagre. Em 2010, eu fiquei cega do olho direito e só via vultos do olho esquerdo. Andava com os meus pais, com amigos. Eu não andava sozinha, eu não lia a Bíblia. Eu não subia uma escada só, eu não tinha como, eu só via vultos. Eu não via o seu rosto como eu vejo hoje. Mas o Senhor tocou. E hoje eu enxergo de um olho. Tirei carteira depois disso. E a medicina até hoje quer entender. Como uma pessoa de 20% de um olho só enxerga, lebula, dirige. Porque quando Deus quer fazer milagre, nada pode impedir. Ele só deixa o sinal. Você sabe por que Deus deixa eu enxergando 20% de um olho só? Alguém sabe disso? Porque Ele prova para a medicina que o poder está sobre ele. O médico olha e vê 20% de visão e ela enxerga. Como é que ela tem um filho se ela não tem trompas? Você consegue entender isso? Porque se Deus curar totalmente, os médicos vão dizer, mas ela, quem é que vai saber? Então Deus deixa o sinal daquilo que Ele faz, amém? E agora está acontecendo algo forte. Depois que eu tive o Covid, para quem não sabe, meus testemunhos tem no YouTube, tem nas redes sociais.
Mas hoje eu trouxe um livro do meu testemunho, né, Roberto? Está aí? Eu tenho um livro do meu primeiro testemunho. Por que que eu não tenho tecido adiposo? O porquê que eu sou só musculosa? Como que eu vivo, como que eu ando sem tecido adiposo? Porque na terra ninguém pode andar sem gordura no corpo. Amém? Minha mãe levou um choque quando eu estava grávida de mim de 7 meses. E foi a primeira morte que eu tive, foi dentro do ventre dela. Então, tem todo esse testemunho contado no livro. E eu trouxe esse livro hoje, pastor Cauã. Por quê? Todo mundo aqui sabe que eu faço hemodiálise, não sabe? O povo aqui sabe, né? Quem sabe que eu faço hemodiálise? Está até aqui as fístulas, não sei se os irmãos entendem. Eu filtro sangue segunda, quarta e sexta. E desde quando eu morri no Covid, que eu faço hemodiálise. Obrigada. Aqui é o meu livro, tá, gente? E eu faço a hemodiálise vai fazer 5 anos. Só que eu sou desenganada já pela medicina. Para eles não tem mais solução, não tem mais jeito. Eu estou no 5º estágio da hemodiálise. Por isso que quem olha para mim não me imagina que eu faço hemodiálise. Eu estou com cara de que vou morrer. Estou, irmã. Eu estou com cara de que vou viver muito ainda, não estou? Eu ainda tenho muita alma para ganhar para Jesus. Você crê nisso? Ainda tem muito testemunho para vir. Amém? Só que aí o que acontece? Ninguém na minha família foi compatível ao meu sangue. Mas aí eu casei com o Robério, né? Cadê o Robério? Está aqui o Robério. Vem cá, Robério. Está na hora de tomar água, não. Vem cá. Esse aqui é meu esposo, tá, gente? E um dia, do nada, ele falou assim, vamos fazer os exames, vai que eu sou compatível. E ele foi compatível 100%. Ah, não, mas isso aí é da glória. É tímido, já está correndo. Tá correndo. E o Robério foi compatível, então nós estamos agora tentando arrumar todo, porque é um processo longo, tá, gente? Até os exames, tudo. O Robério teve umas alterações, então a gente tem que deixar tudo certinho. Só que eu e o Robério, nós somos uma família que vivemos só para Jesus. Eu faço só a obra. Já fui estilista, trabalhei muitos anos com isso, mas o Senhor me escolheu só para pregar o Evangelho. Amém? Então eu prego o Evangelho aonde o Senhor me leva. E aí nós estamos vendendo o meu livro. E eu estou vendendo também umas correntinhas, são banhadas a ouro. Essas correntes foi um amigo meu que fez para mim ajudar. Ele tem uma fábrica em São Paulo e a gente vende essas correntinhas. E eu, para ajudar tanto vocês e vocês me ajudar, eu estou fazendo uma promoção, é R$50 os dois, tá bom? Você leva o livro e a correntinha por R$50, que hoje não paga nem a pizza, né? Paga não, né? Paga não, né, gente? Então eu queria pedir a vocês essa ajuda, porque nós vamos ficar um tempo parados. Como eu dependo das agendas, está aqui o pastor Cauã que não deixou mentir, né? Todo mundo pensa que eu sou cara, viu, gente? Meu Deus, como é que leva aquela missionária que ela é caríssima? Como é que é? Ela falou, amiga, eu senti de Deus de abençoar vocês. Ela não cobrou R$1 para estar com a gente aqui. Então, no final, passe lá, abençoe a vida dessa mulher de Deus, que é uma amiga dessa casa. É 25, 20, R$50. Ó, R$50 o kit completo. Passa lá, pega um livro. Amém, gente? Que dia que vai estar comigo aqui? Dia 20? Vê, Roberto. 23, né? Dia 23 ela vai voltar aqui. Quem pode dar glória? Aí, ó. Você vai contar o testemunho completo, deixa eu usar. Vai contar mesmo? Vou contar que ainda vai curar um monte de gente. Deus me usa no testemunho, viu, gente? Ele sabe. Quando eu conto o testemunho, Deus cura, traz os cancerosos, traz as pessoas doentes, traz cego, traz tudo. Porque Deus, ele vai e cura. Hoje Deus quis falar com a igreja. Algo muito forte aqui sobre a unção. Mas o Senhor me mostrou, viu, pastor? Isso aqui vai ficar sem cadeira. É forte. Você crê nisso? Quem vai vir aí? Quem vai trazer mais um? Quem gostou de mim aí? Ô, glória! Então nós vamos voltar. Obrigado, viu?
Bate palma, Jesus. Tamo junto, minha amiga. Obrigado. Estenda suas mãos para cá. Estenda suas mãos. Olha para o pastor. Então, dia 23 de 23, ela vai estar com a gente aqui novamente. Diga glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Irmão, antes de você ir embora, quem me ouve diz amém. Você vai passar na tenda aqui, eu vou te consagrar como ato profético, é o ato